8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo de número 9. Graças a Deus. Já acharam? Quem achou, diga amém, Jesus. É o frio que está deixando vocês assim quietinhos, calados. É o frio, né? Tomara que seja, né, irmãos? Antes era a máscara, e agora? Agora é o frio, então. Glória a Deus. Acharam? Então, coloca a sua mão assim sobre a Bíblia e diga: Deus, meu coração está aberto, está pronto para ouvir tua voz, no nome de Jesus. Diz assim no 9, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas no início diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Irmãos, uma pessoa que ela não está no Espírito, uma pessoa que ela está na carne, ela não tem condição de respeitar a palavra de Deus. Por mais que ela queira, por mais que ela deseja honrar, respeitar a palavra de Deus, uma pessoa que ela está sendo controlada pela carne, ela não tem essa condição. Por que que não, pastor? Porque a carne da pessoa, ela vai combater o Espírito. E o Espírito vai combater a carne dela. Amém? E vai haver um conflito dentro dessa pessoa. Quando houver esse conflito, por qualquer situação, quem vai vencer esse conflito? A carne ou o Espírito? Vocês sabem dizer qual que é? Pastor, qual que é o que vence? É aquele que nós alimentamos mais. Se você alimenta mais a carne, então a tendência é que a sua carne ela vai vencer o Espírito. Ou seja, nós temos o hábito de estar sempre cuidando das coisas da carne. É um hábito nosso de estar sempre cuidando das coisas que a carne anseia, que a carne precisa, que a carne necessita. Ou seja, não vamos conseguir, se estivermos na carne, viver as coisas espirituais, viver aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Está entendendo isso? Então, nós não fomos chamados para estar na carne. Eu não posso estar na carne, você não pode estar na carne, mas você tem que andar em Espírito. Diga graças a Deus, igreja. Amém? Pastor, mas quando eu estou na carne, por que eu não consigo fazer então conforme a palavra? A carne, irmãos, quando ela é ou quando as nossas vidas ela é controlada pela carne, o momento que a tua carne criar uma manha, você vai acabar cedendo. E aí a Bíblia tem vários exemplos de pessoas que elas foram dirigidas pela carne. E o momento que ela trouxe para a vida delas foram trágicos. Por exemplo, lá em Gênesis 25, versículo 31, a Bíblia fala sobre Esaú. Mas vou trazer a lembrança de um pouquinho antes. Diz a Bíblia Sagrada que havia dois irmãos, um chamado Abel e outro chamado Caim. O Abel, quando o Senhor Deus pediu para eles trazer uma oferta, o Abel foi lá e fez tudo um controle de qualidade, preparou ali uma oferta de amor, escolheu para ele o melhor. E nos dias de levar essa oferta, o Abel foi e ofereceu aquilo a Deus. E a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e atentou também para a oferta de Abel. Mas também chegou um período de tempo em que Caim também foi lá levar a oferta dele. Mas o Caim foi lá, não fez muita questão de escolher tanto, pegou algo ali que estava diante dele, uns dizem que foi capim, o que foi, eu não sei. Amém? Deve ter sido Giló, né, pastor? Para Deus não ter gostado, né? Mas não foi Giló não, tá bom? E ele vai, ele leva e coloca diante de Deus. E Deus não atenta nem para Caim e não atenta para a oferta de Caim. Primeiramente, você já viu uma diferença. A maneira que cada um se colocou diante de Deus. A forma que cada um se dirigiu a Deus. Assim é nas nossas vidas. Quando estamos na carne, nós não priorizamos aquilo que agrada a Deus.
Muitas vezes nós priorizamos as coisas materiais. Eu não posso ser irresponsável com as materiais, mas as principais na minha vida é aquelas que são eternas. Qual que é mais importante, o teu trabalho ou a tua salvação? Você já parou para pensar nisso? Pastor, se eu não for trabalhar, eu sou mandado embora. Tudo bem, você tem que trabalhar sim. Mas você já parou para pensar, se você trabalha, aproveita tudo, e chegar um dia que a sua vida aqui for ceifada, você vai para onde? Você vai precisar de quem? De Deus, sim ou não? Então, tudo que você faz aqui, você está trabalhando para que você possa viver as coisas espirituais. Amém, igreja? Você vai depender das espirituais. Hoje você tem vigor, você tem força, mas tudo isso ele tem que servir também para te preparar para viver as coisas espirituais. Se você não souber se preparar para isso, vai chegar um dia que você vai se deparar com Deus e você não plantou para isso. Deus não vai encontrar nada, nenhum motivo para que você possa usufruir das coisas espirituais. Está entendendo isso? Mas não vivemos na graça, sim. Mas a graça eu preciso também caminhar sobre essa graça. Diga graças a Deus. Amém, igreja? Então, o Caim, ele não fez isso. O Caim simplesmente foi lá e ofereceu. Quando Deus atentou para Abel, ele ficou com ciúmes. Aí você percebe, quando andamos na carne, temos ciúmes. Ficamos revoltados, ficamos chateados, ficamos tristes, perdemos a paz por qualquer coisa. Você está dirigindo no trânsito, alguém faz alguma coisa. Você estava na presença de Deus, você sai da presença de Deus. Porque você está andando no quê? Andando no quê, igreja? Na carne. Mas se a pessoa está em espírito, pode acontecer até coisas ruins. Ela vai se manter ali na presença de Deus, ela vai se manter em paz. Então você não pode andar na carne. Conclusão, Deus chega para Caim e fala: Caim, o pecado jaz à sua porta, e o seu desejo será contra ti. Compete a você dominar. Ou seja, o pecado já estava ali na porta dele, batendo a porta dele. Ele deveria estar em espírito, mas ele estava no quê? Na carne. Deus alertou ele. Era para ele ter atentado para as coisas espirituais. Sim ou não? Sabe o que ele fez? Matou o próprio irmão. Pastor, mas ele matou porque ele não gostava do irmão? Não, foi por causa de um ciúme. Porque Deus atentou para a oferta de Caim, para Abel e para a oferta de Abel. Mas para ele não. Você vê o que acontece? Os ciúmes. Quantas vezes algum casal não briga, não perde a paz por causa de ciúmes? É verdade ou não é? Uma pequena situação que poderia ter sido mudado. Mas não muda por quê? Porque estamos andando no quê? Na carne. Quando se está na carne, você não consegue respeitar a palavra de Deus. Amém, igreja? Pastor, e o que eu preciso para poder respeitar a palavra de Deus? Então ele diz depois aqui, ó. Deixa eu só concluir então essa parte aqui, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Já se o Espírito de Deus habitar em mim, eu vou ter condições de respeitar as coisas espirituais, porque o Espírito vai se fortalecer dentro de mim. Em 25:31 de Gênesis, onde eu tinha pedido lá agora há pouco, diz assim, ó, o Esaú, ele chega cansado, ele vem cansado do campo, e aquele dia eu acredito que ele não teve sorte na caça, não deu certo. Como você, às vezes, você tem um dia de trabalho que ele não é bom, tem dia que não dá certo as coisas. É verdade ou não é? E aquele dia, quando ele chega, ele vai e sente aquele cheiro de um guisado. E aquele cheiro, ele com fome, cansado, olha a carne aí de novo. A carne dele estava pedindo para ele se alimentar, o corpo dele estava cansado. Já vem aqueles cuidados com a carne. E nessa hora, está lá o Jacó chega para ele e fala assim, então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E aí diz assim na sequência, ó, e disse Esaú, eis que estou ao ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Olha só, quando uma pessoa está na carne, ela não respeita as coisas de Deus. O que é a primogenitura? Deixa eu explicar para você. Quando você pergunta o que é primogenitura, as pessoas dizem, é o primeiro irmão, o primeiro filho que nasceu é o primogênito. Esse é o primogênito. Primogenitura era uma unção, uma herança, era um direito
que vinha da parte de Deus, de que uma bênção fosse liberada de geração em geração pelo pai. Então o pai chega para o filho e ele passa para o filho mais velho uma unção. Amém? E essa unção trazia sobre ele a capacidade de prosperar, de adquirir e de ser, colocar assim, de ser até melhor do que o pai, para ele ir além, como foi com Abraão, foi com Isaac, foi com Jacó. Amém? E assim por diante. Então, uma das bênçãos do direito da primogenitura era receber essa unção que passa de pai para filho. A segunda, o segundo direito que tinha é que o primogênito ele já tinha direito a 50%, só por ser primogênito, 50% daquela herança já pertencia àquela pessoa. O restante era dividido entre todos. Amém, igreja? Então ele já tinha direito a 50%. E na ausência do patriarca da família, era ele que cuidava. Ou seja, não está o pai, o próximo que é como se fosse um líder na família. Ele falou, do que vai me adiantar a primogenitura? Tem muitas pessoas que quando elas estão dirigidas pela carne, elas não entendem, ela não respeita, ela não valoriza a unção de Deus, ela não valoriza a bênção de Deus sobre a vida dela. E aí que está, por causa da carne, 15 minutos de prazer, a pessoa troca muitas vezes a unção de Deus, ela troca a bênção de Deus, ela troca o ministério, ela troca a salvação dela. Muitas vezes pelo querer prosperar, por querer enriquecer, não vou nem dizer prosperar, porque prosperar é dom de Deus, mas por querer ficar rico muitas vezes, para querer ter mais do que necessário, às vezes ela troca a salvação dela, às vezes ela troca o ministério, ela troca a unção dela. Está entendendo isso? Muitas vezes para alegrar o ego, para alegrar a carne dela, ela troca muitas vezes a vida dela, a salvação dela. Ô pastor, mas como assim? Ela dá lugar para entrar um espírito na vida dela. Mas aí que está, o Espírito de Deus, ele só habita na vida da pessoa que respeita a palavra de Deus. Está entendendo isso? Se eu não respeitar, ele não vai estar em mim. E aí o que ele fez? Ele desrespeitou isso. E no versículo 33 diz assim, ó. E então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Depois você vê que Deus, ele nunca mais aceita Esaú, porque Esaú vendeu o direito dele. Está entendendo isso? Voltando mais uma vez em Romanos 8:9, a Bíblia diz lá então na parte B, se é que o Espírito Santo habita em vós. Amém? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Para o Espírito de Deus habitar nas nossas vidas, é igual você vir na igreja, por exemplo. O primeiro dia que alguém vem na igreja, como é que eu faço para ele habitar em mim, pastor? A primeira vez que você chega na igreja, você não tem muito o que falar, a orar. É verdade ou não é? Vocês se lembram da primeira vez que vocês chegaram a uma igreja evangélica? Sim ou não? Se lembra como é que foi? Você entra ali, você fica parado, você olha do lado, o irmão berrando, né? Às vezes orando em línguas, gritando, não é assim? E você acha estranho aquele povo gritando ali em volta, aquela língua enrolada, e você olha para um lado, olha para o outro, você não sabe nem por que você está ali às vezes. Mas já daqui a pouquinho você ouve uma mensagem, aí você ouve uma pregação, você entende, aí você lê um versículo da Bíblia, uma passagem da Bíblia, você aprende um pouquinho mais e você fica curioso. Aí você vem outro dia, você participa de uma outra reunião, você vai conhecendo um pouquinho mais, você já começa a orar, você já sabe o que falar para Deus, você já entende o que Deus espera um pouquinho da sua vida. É verdade ou não é? Daqui a pouco você está numa posição que você vai se tornando cada vez mais próximo do Espírito Santo. Porque você vai orando, você vai tendo curiosidades, você vai lendo dentro da Bíblia, vai entendendo, vai falando com as pessoas. Daqui a um tempo, o Espírito Santo ele está tão íntimo da sua vida, que ele começa a morar na sua vida. Quando você vê, ele já está em você. Você está orando em línguas, você está praticando a palavra, você vai estar tendo um hábito de andar em espírito. Está entendendo isso? É como conversar com alguém. Primeira vez que você chega aqui, você fala com o irmão ali, você olha para ele, primeiro às vezes você estranha, às vezes você não estranha, às vezes você liga a imagem dele com uma de outra pessoa, daqui a alguns dias você quer saber ele o nome, aí daqui a pouquinho você quer saber onde que ele é, aí você descobre que ele foi vizinho seu, que você morou no lugar, e assim por diante. Daqui a pouquinho o Espírito está habitando em você. Pastor, mas se ele está morando em mim,
Então, eu não estou andando na carne. Tem gente que o Espírito está nele. Tem gente que um dia recebeu o Espírito Santo de Deus. Mas por ele andar na carne ou desrespeitar a palavra de Deus, o Espírito Santo fez o quê? Foi embora. Salmos 34, versículo 7. Olha o que diz lá. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. E faz o que, igreja? Os livra. O anjo de Deus, por exemplo, ele está dizendo aqui, ele vem e ele fica ao derredor da pessoa. Por que ele fica ao derredor? Porque a Bíblia diz que o diabo ele anda ao redor, porque o diabo ele fica ao derredor. Se queira ou não, Satanás ele está sempre à tua volta ali, amém? Ao derredor seu, tentando achar um meio de tocar na sua vida. O anjo de Deus ele está ali com um propósito. Qual que é o propósito dele? Livrar quem respeita a palavra de Deus. Então, quando você se torna uma pessoa que respeita a palavra de Deus, o anjo de Deus vem ali e fica ao seu redor, à sua volta. Por exemplo, vem cá, Sandro. O Sandro está aqui, ó. Vem cá também você. Aqui está o Sandro, amém? Ele está ao redor do Sandro, não é? Ao derredor fica quem? Vem cá, ó. Não é de comparar o diabo, não vai entender errado, não, tá bom? Só para vocês entenderem. Aí vem aqui o Rob, não é? O Rob está ao derredor, sim ou não? Então, vou imaginar que o Rob vai fazer a figura que Satanás ele faz. O diabo ele quer sempre tocar em quem? Naquele que é de Deus. Está entendendo isso? Só que o anjo está onde? Cerca aí, anjo. Esse anjo está parado demais. Cerca ele aqui para proteger. Não está funcionando aí não, né, moço? Esse anjo não funciona. Você está entendendo isso? Então ele fica ao derredor. Só que a partir da hora que o Sandro aqui ele peca, ele desrespeita a palavra de Deus, o que ele faz? Se retira daí, vamos ver. Pronto. Perdeu. O anjo levanta acampamento e faz o quê? Vai embora. Quando vem a adversidade, vem uma luta, vem um momento difícil, quem te protege agora do teu inimigo? Tem alguma proteção? Sim ou não? Não tem. Se ele quiser tocar no santo, o que acontece? Ele consegue, já não tem mais barreira. Obrigado, viu, Rob? Não estou comparando que ninguém aqui é de Deus, é do diabo, não, tá bom, irmãos? Aqui só tem gente de Deus. Eu espero. Amém? Sim ou não? Amém? Mas você entendeu isso aqui? Então o anjo está ali, acampado. Agora, por que o anjo está acampado? Ele não mora ali. Ele está ali enquanto você tiver temor, respeito pela palavra de Deus. Mas quando que eu desrespeito a palavra de Deus? Quando eu deixo entrar mágoa no meu coração. O espírito de mágoa entrou, o que o Espírito Santo faz? Vai embora. Ô pastor, mas só porque eu tive uma pequena mágoa o espírito vai embora? Ele não divide espaço. Você está conseguindo entender? Eu guardei uma mágoa de alguém. Você já viu que a Bíblia até fala que um casal ele nunca pode orar, não é? Quer dizer, orar ele pode, mas ele nunca vai ser ouvido se eles não estiverem em comunhão. Por quê? Porque entrou um demônio ali da divisão. Entrou um demônio da divisão, o espírito faz o quê? Se retira. Por isso que o sol não pode se pôr sobre a ira. Mas pastor, é só o demônio da mágoa? Irmão, e falar para você, o que tem gente que tem mágoa, tem gente que tem mágoa de mãe, tem mágoa de pai, tem mágoa de irmãos. É verdade ou não é? Outro dia eu estava atendendo um irmão lá, eles estavam brigando entre eles, irmão. Falava até em matar um ao outro. Sabe por causa do quê? Herança da pessoa que morreu. Tinha mais 50 travessas de vidro lá, uns estavam brigando para ver quem ficava com a travessa de vidro. É brincadeira? Eu já quase que eu tive vontade de ir comprar umas travessas para ele, só para catequetar a situação. Ele vai dar lá as travessas de vidro para ele. Mas você vê, entrou um demônio ali, por causa de uma tigela. Não sei como é que é o nome desses negócios aí, não é? Aquele monte de vidro. A pessoa deixa entrar um demônio. Mas tem gente que é o demônio da sensualidade. Você vai lá no Facebook, a pessoa tira aquela foto de cima, muda a posição, prepara o decote, arruma a saia de um jeito, de outro, e coloca. Ah, pastor, é de Jesus. Você pode falar o que for. Não, pastor, é só uma foto, estou me achando bem. Mas não é, tem um espírito que entrou ali. Você pode não perceber, você pode não dizer. Mas quando a pessoa está em espírito, ela tem um cuidado diferente com ela. Mas todo mundo faz isso, pastor. Aí que está. Eu me lembro que a minha mãe, a gente falava assim, mãe,
eu quero ir jogar bola na rua. Não, não vai não. Minha mãe, tudo que você pedia, ela falava que não vai. Era para ir para a rua, não deixava ir. O pessoal ia para Rio, não podia ir. Qualquer coisa que você falava que ia ser legal, ela falava, não pode. Aí você fala, mas todo mundo vai. Você fala, todo mundo vai. O que ela dizia? Acho que toda mãe fala isso, né? O que é de vocês falar para vocês? Ah lá, tá vendo? O Rob chega em casa, né, Rob? Fala para a mulher, né? Todo mundo vai lá para jogar futebol. A senhora vira para ele e fala assim, não é todo mundo. É mais ou menos assim? Não, não, não. Ela disse que é, mas não é não. Estou brincando aqui. Mas minha mãe falava isso. Você não é todo mundo. O crente também, todo mundo está fazendo isso, mas eu não sou todo mundo. Eu fui chamado para andar no quê? Andar no quê, igreja? Na carne, amém? Não, andar no Espírito. Mas eu não vou conseguir cumprir a palavra, respeitar a palavra, ser uma testemunha de Deus, se eu estiver na carne, se tiver um Espírito me influenciando. E a carne, ela é terrível, irmão. A carne, ela consegue reproduzir coisas dentro de nós, ao ponto de você olhar numa situação que você está errado e você achar que você está certo. É verdade ou não é? Você está errado, mas você briga e diz que você está certo. Discute com alguém errado para você ver. Ela tem convicção, ela acha que ela está certa. E realmente ela está sendo sincera. Ela acredita que ela está certa. Porque a nossa carne, ela faz isso. Ela cria dentro de nós uma sensação de estar certo quando estamos errados. Ela cria uma razão para você quando você não tem razão. E nós brigamos por aquilo ali. Nós defendemos aquilo ali. É verdade ou não é? Um moço me procurou até de manhã e ele falava, pastor, tem um grupo de oração no lugar? E eles oravam naquele lugar. E ele perguntou para mim, pastor, eu devo continuar orando lá? Porque lá eu vi as pessoas que chamam para a gente orar, faz coisas erradas. Você vê? Tem gente que ela faz coisas erradas, elas invocam a Deus, ela pede a benção de Deus e ela acha que ela está certa. Mesmo estando errado, ela sente que ela está o quê? Que está certo. Eu conheci, hoje ele é pastor, não vou falar de onde que é não, porque ele não está muito longe daqui não. Mas esse pastor, ele disse que ele era assaltante de banco. Ele disse que era porque eu não conhecia a vida dele lá atrás. Ele falou, pastor, toda vez que a gente ia sair para assaltar banco, eles paravam no lugar, antes de começar a entrar para dentro do banco. Eles faziam oração, pediam a proteção de Deus. Às vezes ele ligava para o pai dele era de uma igreja também famosa daqui mesmo, uma igreja que nasceu aqui. E o pai até dava uma palavra para ele, sabia? O pai falava para ele, ó, vai em paz que Deus é contigo. E eles iam com aquela razão, irmão. Quando entrava lá, ainda agradecia a Deus, que deu tudo certo. Pergunto para você, você acha que Deus abençoava eles para eles assaltar o banco? Sim ou não? Mas eles não iam para um assalto sem primeiro apresentar aquilo a Deus. Olha como que a carne faz com as pessoas. Elas veem razão aonde não tem razão. Ela vê justiça aonde não tem justiça. Você discute com um adolescente que está na carne, ele está começando ali a aprender coisas da vida. Ele não te entende. Você sabe que ele está errado. Um dia ele vai falar para você que ele está errado, mas ele bate o pé e diz que ele está certo, que aquilo ali é diferente. É verdade ou não é? Quando estamos na carne, nós não conseguimos respeitar a palavra de Deus. Pastor, se eu não respeito a palavra de Deus, o Espírito se retira. Você põe 200 canais de televisão na sua casa, e você pega o controle e começa, muda. Você já viu, daqui a pouco você está de novo. Você pode achar que não. Mas tem um Espírito ali dentro já te impulsionando, já atraindo você para você procurar alguma coisa. Uma hora você acaba achando. A tua carne, ela vai fazendo isso com você. Quando você não tem interesse por alguma coisa, você nem fica procurando nada. É verdade ou não é? Concorda comigo? Você não tem interesse, você já sabe o que você quer para a tua vida. Mas às vezes a carne, ela vai te impulsionando. Eu quero ver até onde vai dar isso. Daqui a pouco você cai. O Caim matou o próprio irmão, porque a carne dele estava dominando. Não seja controlado pela sua carne. Amém? Ao contrário, volta lá em Romanos 8:9. Ele dizia então lá, se é que o Espírito de Deus faz o que, igreja? Habita em vós. Ou seja, eu só vou andar em Espírito
se o Espírito de Deus estiver morando dentro de mim. Agora olha só o que ele diz depois. Mas, se alguém não tem quem? O Espírito? Lê comigo aqui, igreja. Eu faço questão de até você repetir comigo. Mas se alguém não tem o Espírito de quem? De Cristo. O que diz agora? Esse tal. Então ele está dizendo aqui, se eu não tiver o Espírito de Deus morando em mim, eu não sou de Deus. Ué, pastor, mas como assim? Vai chegar um dia que nós vamos estar num julgamento final e vamos estar separados, cada um de um lado. E aquele lado é aquele lado que não vai andar com Jesus, não vai estar com ele na salvação. Nesse dia, talvez alguns vão olhar para trás e vão dizer, Jesus, ô Jesus. E Jesus, ele vai parar, Jesus, ele é educado. E você vai talvez dizer, você, não estou dizendo você aqui, você é uma mensagem. Vai dizer, Jesus, mas eu ia na igreja, eu patrocinava, eu dava meu dízimo, eu levava a oferta da Santa Ceia, eu evangelizei pessoas, eu cantei no louvor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preguei. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Porque eu andei no quê? Andei na carne. Mas quando eu ando na carne? Quando eu deixo a minha família de lado, eu deixo o meu filho de lado. Quando eu deixo aquilo que agrada a Deus de lado. Está entendendo isso? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A única coisa que te separa de Deus é o pecado. Isaías 59:2 fala que o pecado ele faz divisão entre você e Deus. E ele diz que encobre o seu rosto. Aí eu vou dizer, Jesus, Jesus, mas eu pertenço a ti, eu me batizei. Ele vai dizer, eu nunca vos conheci. Você já pensou, irmãos? Sabe lá o que é isso? Deus virar para você e falar, eu nunca te conheci. Esse período que você tem, você foi chamado para andar em espírito. Você não foi chamado para estar na carne. Eu não fui chamado para estar na carne. Não podemos andar na carne. Temos que andar em quê? Em espírito. Diga graças a Deus. Amém? Pastor, para que eu tenho que andar em espírito? Para terminar, Atos capítulo 1, versículo 8. Quando o Espírito está em você, você pode estar em qualquer lugar. Você esteja onde estiver, fazendo o que estiver fazendo. Entenda. Ali você vai estar sendo uma testemunha do Senhor Deus. Olha o que diz lá. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis o que, igreja? Testemunhas. Por que uma testemunha? Pessoas vão olhar para a sua vida e vai ver Jesus através de você. Andar em espírito vai ser assim. Pastor, qualquer pessoa teria uma atitude de tal forma naquela situação. Mas quando você está em espírito é diferente. Você faz aquilo que Jesus faria. Amém, igreja? A atitude sua é a mesma que Jesus teria. Quando você está em alguma confusão, em um momento complicado, qual é a reação que você tem? O que as pessoas veem em você? Tem uma passagem de Isaías mesmo, não precisa nem abrir lá não, mas a Bíblia diz, apertando o ovo de basilisco, sai de dentro dele uma víbora. Quando se aperta ele, o que sai de dentro de você? Jesus, por exemplo, quando perfuraram Jesus, saiu dele o quê? Água, não é? Que é vida, amém? E saiu sangue, não foi? Tem gente, se apertar ele, o que sai de dentro dele, pastor? Sai ira, sai ódio, sai revolta, sai mágoa, sai todo tipo de coisa. Se apertou a pessoa, já sai confusão dali. Mas quando você tem o Espírito de Deus, você é a testemunha de Jesus. Tanto aonde? Lê comigo aqui, igreja. Tanto em... Troca pela tua cidade aqui. Tanto em Santo Antônio da Platina, como também aonde? Seja Ourinho, Jacarezinho, seja Ribeirão do Pinhal. Eu não sei as cidades todas que tem aqui em volta. Tem um monte, né, irmãos? Tem um monte de cidade, Abateá, não sei o quê. Aonde você estiver, como em todo lugar que você estiver da face da terra. Você está no trabalho? Você é um testemunho de Jesus lá dentro. Você está dentro da sua casa? Pastor, lá ninguém serve a Deus. Mas a pergunta é, você serve? Você está na carne ou você está no espírito? Pastor, eu estou no espírito.
Então, dentro da sua casa, você é uma testemunha de Deus. O teu exemplo leva pessoas a se aproximar de Deus. Aquilo que você é vai fazer pessoas se aproximar de Deus ou se afastar de Deus. Amém? Então, você será testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Vamos terminar onde começamos? Romanos 8, versículo 9. Diz então lá: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Amém? Tenha o Espírito